Para uma franquia existir, ela precisa ter um começo. E claramente não foi diferente com Sonic. O jogo que começou toda essa franquia foi Sonic the Hedgehog, ou Sonic 1 de Mega Drive, como outras pessoas preferem falar. Esse foi o jogo onde começou toda a franquia de jogos do Sonic. Esse foi o começo e um dos jogos mais marcantes da franquia para todas as pessoas. E é isso que eu vim falar hoje. O Sonic the Hedgehog 1 de Mega Drive. Mas antes de começar, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você perceberem todos os vídeos novos. E esse é o primeiro vídeo deste canal aqui. Então não esperem muito. Agora vamos pro vídeo. Bem, como foi esse jogo que começou a franquia, ele não tem uma história tão grande e magnífica assim. Basicamente a história dele é bem simples. Um vilão chamado Dr. Eggman está prendendo animais. Os Flicks, que são exatamente animais o Sonic vive, se eu não me engano. Se eu não me engano é a ilha. E aí o Sonic, que é amigo dos Flicks, precisa salvar todos eles. E então ele parte numa jornada para coletar as esmeraldas do caos e impedir o Eggman de prender todos os Flicks. Claro, também tem a parte da história das esmeraldas do caos, que o Eggman também quer pegar elas, porque elas podem dar, se eu não me engano, mais energia, se eu não me engano. E se você quiser pesquisar mais sobre a história, é só procurar o que você acha. Mas bem, primeira coisa que eu preciso falar sobre ele é a gameplay. A gameplay dele é em 2D e até porque foi lançado em 1991. Ou seja, é bem velho esse jogo. E ele não tinha tanta coisa assim para fazer o jogo, até porque é o primeiro jogo da franquia e a SEGA já havia feito outros jogos, mas não fez tanta fama quanto esse jogo, né? Quanto essa franquia. E ele já apareceu em outros jogos. A primeira aparição do Sonic não foi aqui, mas independente, o jogo, se eu não me engano, se chama é o estilo de jogo de plataforma 2D e ele foca mais em velocidade, mas ao mesmo tempo não em velocidade. Tipo, tem algumas partes onde tem uns parkour ou algo do tipo, e tem os badniks, que a gente precisa pular em cima deles para destruí-los e libertar os Flicks. E bem, agora, eu preciso falar dos atos e dos bosses. Primeiro boss, o segundo boss e etc. Bem, a primeira fase é a Green Hill Zone Ato 1. E ela é simples. Uma fase só para começar, ou seja, bem fácil de passar e divertida. Sim, essa fase é muito divertida, por mais que alguns não gostem muito. Depois eu falo isso mais pra frente no canal, talvez. Mas independente, aqui você tem que correr bem rápido até, pegando caixas onde tem anéis e derrotando os badniks. E no final tem um anel gigante onde quando você entra, vai pro Special Stage. Bem, nesses Special Stage é onde você consegue pegar as esmeraldas do caos. E na minha opinião eu não gosto muito desses Special Stages, porque são bem confusos e com certeza pelo menos uma pessoa pode ficar com tontura ou algo do tipo. Mas não é nada não, é bem fácil até de passar. E quando você passa o último ato, temos o primeiro chefão, que é o Dr. Eggman, que é esse aí o nosso vilão do jogo. E ele tá com a Eggmobile, se eu não me engano o nome dessa máquina onde ele tá em cima. E embaixo uma bola de demolição gigante. Ao longo do jogo nós vamos ter vários chefões com mecânicas diferentes.
Essa aqui, por exemplo, são duas plataformas onde a gente tem que desviar da bola gigante e acertar o Dr. Eggman. A segunda fase é a Marble Zone, e essa fase eu não gosto muito dela. Bem, eu nunca tive um Mega Drive, então eu sempre joguei a versão de celular. E pra mim eu não gosto muito desse jogo na versão de celular. Quer dizer, eu já joguei ele na versão de Mega Drive, só que foi por emulador, ou seja, eu nunca tive a chance de realmente jogar, sentir na pele como é jogar o original, né? E bem, como o Sonic 1 para celular é apenas um porte, ele é melhor do que o jogo original. Já tem algumas pedras onde a gente empurra e muito espinho. Aqui tem vários lugares onde tem espinhos, além de lava. Sim, aqui tem lava. É basicamente uma caverna, só que ao mesmo tempo sem ser uma caverna, tipo um lugar cheio de espinhos. Eu não consigo explicar muito bem, só sei que ela também é bem fácil de passar dos primeiros atos. Eu só não gosto muito do terceiro ato, que é bem difícil até, mas é simples. E bem, quando você passa o terceiro e último ato, temos o segundo boss desse jogo. E ele não é complicado, ele joga fogo e quando você bate nele, ele basicamente dá uma parada no ar. Ou seja, dando tempo para que... Quer dizer, não dando tempo até porque tudo para junto, se eu não me engano. Ou não lembro exatamente. Eu sei que aí vai estar aparecendo a gameplay. Mas esse jogo tem bosses bem criativos, se vocês perceberem. São bosses que são criativos de certa forma, onde tem uma certa dificuldade, mas não é nem tão fácil. A terceira fase é Springward Zone. E pra mim essa fase é meio ruim. Eu vou ser sincero com vocês, o primeiro jogo pra mim eu não gosto muito, gente. O primeiro jogo da franquia do Sonic eu não gosto muito, porque é o primeiro jogo da franquia e não tem coisas que atualmente tem. Por exemplo, no segundo jogo nós temos o Spin Dash, mas aqui não tem o Spin Dash, ou seja, fica bem mais difícil da gente pegar velocidade. Mas essa fase é uma das que eu menos gosto, não vou mentir. E essa fase, ela tem algumas partes secretas, além de umas partes onde você tem que entrar em um negócio que você entra dentro desse negócio para entrar do outro lado do negócio. Eu não consigo explicar o que é isso, só sei que tem molas aqui também, onde você pode acabar indo bem alto. E não tem muito o que falar dessa fase. Aliás, lá atrás, o fundo dessa fase é bem interessante, eu gosto dele. Ele é uma cidade, basicamente uma cidade roxa, com várias montanhas, e até que é legal. E bem, antes de você conseguir chegar no boss, tem uma parte que na minha opinião é bem chata, onde tem tipo umas plataformas, sei lá o que é isso, mas é fácil de passar. E aí a gente chega no primeiro boss, ou no terceiro boss. Ele abre um espinho embaixo e pega os blocos, e você tem que derrotar o boss antes que todos os blocos acabem sendo quebrados por ele. É bem fácil de passar dessa também. E a quinta fase é a Labyrinth Zone. Eu acho que é a quinta fase, eu me perdi as contas. Bem, basicamente essa é uma fase de água, e nesse jogo as fases de água são a grande bola. Não tô brincando, só tem uma fase de água, e essa única fase de água já dá pra irritar a pessoa, é sério. Eu não gosto dessa fase de jeito algum. Tipo, ela até que é legal no aspecto da textura, tipo, ela é bem bonita. Não bonita, mas ao mesmo tempo que é bonita, não é bonita. Tipo, tem espinho, tem bolhas pra gente conseguir respirar, e tem umas partes, uns desenhos na parede estranho. Eu sei que basicamente essa fase é apenas uma fase de água, não tem mais nada. Ela tem umas partes onde você pode subir nas pedras ou algo do tipo, mas não tem nada demais nessa fase além do próprio de ser de água, né?
Mas o boss dessa fase na minha opinião, é complicado. Vamos ser sinceros, ficar subindo em tipo uma masmorra, sei lá o que é isso, enquanto tem vários espinhos, várias cabeças tentando acertar tiros em você, enquanto a água vai subindo e você não pode ficar e não pode se afogar, claramente é difícil. Além de ser chato demais quando você é acertado. Os espinhos, é sério, esses espinhos são muito chatos. E o Eggman fica fugindo. E você nem destrói realmente o negócio do Eggman. Ele literalmente, quando você chega em cima, você bate nele e ele sai voando. Nada explode, nada desse boss explode. Na minha opinião, é um dos piores, se não o pior boss. A penúltima fase, se eu não me engano, ela é a Starlight Zone. Eu gosto dessa fase, ela é bem bonita, sendo sincero. Tem um level design incrivelmente legal e bom. Eu acho essa fase bonita. Ela tem alguns alguns badniks e tal. Só que essa fase é basicamente para relaxar, vamos dizer assim. Não literalmente, claro, o jogo não foi feito para ninguém relaxar. Mas tipo, você gosta dela, você se sente bem nela. Eu pelo menos me sinto bem nela. E ela é uma fase bem bonita. Ela tem uma música incrível. Acho que vai estar aparecendo aí pra você o som dessa música. E é incrível essa música, na minha opinião. Esse level é incrível, na minha opinião. Ele é bem bonito. E é isso, não tem muito o que falar, a não ser disso, dele ser bonito e etc. Além de lá atrás ser uma cidade com várias estrelas, pra mim é incrível, isso é magnífico. O boss dessa fase é razoável. Ele vai jogar umas bombas e você tem que jogar essas bombas em cima dele, ou que as bombas joguem você em cima dele e você consiga acertar ele. Fácil ou difícil? Mais ou menos fácil e mais ou menos difícil. Nem é complicado, mas também não é tão... Nem é complicado, mas também não é tão simples e fácil, né? É basicamente só uma fase, é isso. Não tem muito o que dizer sobre isso. E a última fase é Scrap Brain. Basicamente é uma última fase. Ela tem que ser difícil para mostrar que ela é a última fase, e geralmente as últimas fases são sempre difíceis, mas é fácil por causa da simplicidade dos jogos do Sonic. Bem, basicamente tem algumas partes, tem uma parte em si, se eu não me engano, onde você tem que descer, e se você ficar em cima, você vai de F basicamente imprensado. E não é tão legal, mas também não é tão ruim. Level design top para uma última fase. Mostra que é realmente um lugar onde é tipo uma fábrica. É basicamente isso, galera. Essa última fase é basicamente isso, uma fábrica onde o Dr. Eggman faz os badniks. E por ser a última fase e por ser tipo uma fábrica, claramente vai ter vários badniks. E é o que tem aqui, vários badniks. Na minha opinião, essa fase é legal. Não é difícil, não é fácil, é basicamente legal. Não é fácil, tá mais para difícil do que fácil, claro, mas também não é tão difícil. É basicamente uma fase, é isso, galera. A fase de Sonic. A última fase de Sonic. No final do segundo ato dessa zona, basicamente o Dr. Eggman joga a gente em um buraco. E a gente vai parar numa fase bem parecida, uma zona bem parecida com a Labyrinth Zone. É literalmente a mesma coisa, só muda a coloração. A água é igual, os espinhos, tudo é igual, só muda a cor da fase. E eu acho que isso não foi tanto um acerto da SEGA, ao mesmo tempo foi um acerto. Tipo, na minha opinião, na questão de ter literalmente reutilizado uma fase, não é um acerto. Eles bem que poderiam fazer tipo uma última fase realmente
ao invés de utilizá-la como uma última zona. E sem contar que eles poderiam ter refeito esse lugar, tipo, deixado bem mais legal, bem melhor. Na minha opinião, eu acho que, basicamente, eu acho que isso queria ser tipo uma caverna. Só que da terceira zona, a gente vai para a última zona. Ou seja, essa fase tem 4 zonas, só que uma delas não é uma zona, basicamente. Basicamente isso. E essa última zona leva para o último chefe. O último chefe é Absolute Cinema. Vamos ser sinceros. Bem, o último boss é basicamente o Eggman em um tipo de espécie de máquina e ela tenta esmagar o Sonic. Enquanto algumas energias, se eu não me engano, aparecem e você tem que desviar dessas energias. Basicamente, até que é fácil desviar do Eggman tentando nos imprensar. Mas na questão das energias, algumas partes são bem difíceis. Por mais que seja, tipo, fácil de passar, porque sempre tem algum lugar onde, se você até ficar parado, você vai conseguir. Pelo menos no Sonic Mania. E se você ficar, tipo, Sonic Mania? Eu acho que... Bem, é isso, gente. Essa fase é legal. Absolute Cinema. E quando você consegue finalmente passar, você tem que correr atrás do Eggman. Mas o Eggman consegue fugir. E o final bom é quando você consegue todas as esmeraldas do caos. E você vai pra Grand Hill Zone. Chega lá na Grand Hill Zone. E basicamente as esmeraldas do caos restauram a vegetação. Ou seja, aquela Grand Hill Zone que a gente tinha visto no começo do jogo, basicamente tinha sido contaminada pelos Badniks. E é isso. Nós tivemos portes e, entre aspas, remasters desse jogo, como no caso do Sonic Origins. Eu digo entre aspas remaster porque não é exatamente um remaster. É basicamente uma coletânea que melhorou algumas coisas, ao mesmo tempo que piorou. Depois eu falo isso em outro vídeo. Mas essa versão que traga no Sonic Origins é a mesma versão de celular. E a versão de celular é a versão definitiva desse jogo. E ela, se eu não me engano, tem o Spin Dash. Ou seja, por isso que eu tava falando aquilo naquela hora, gente. A versão de celular, na minha opinião, é melhor do que a versão de Mega Drive mesmo. Principalmente por ter o Spin Dash e outras coisas. E, bem, aqui no Sonic Origins, como é a versão definitiva, basicamente ela tem algumas cutscenes onde mostra melhor o jogo, basicamente. Por exemplo, no começo de Sonic the Hedgehog, lá no Sonic Origins, nós temos uma incrível animação do Sonic na Grand Hill Zone. E é basicamente o começo. Bem, a cutscene final é o Sonic tocando em uma esmeralda do caos e tendo a visão de uma 7ª esmeralda. Ou seja, todas as esmeraldas que a gente pegou não eram todas. Existia mais uma e existia mais de 7. Mas isso também é história para outro vídeo. E basicamente o Sonic parte em uma nova jornada. E é isso, gente. No final, basicamente, não é ruim o jogo. É muito bom até. E a minha nota para esse jogo é basicamente 8,5/10. Bem, para cada jogo que eu trouxer aqui no canal, eu vou dar uma nota. E para esse jogo é 8,5/10. Claro, a maior parte do jogo é bom. As fases, o level design e com certeza os bosses. Eu amo os bosses desse jogo. Além de fazerem nostalgia para muitas pessoas, esses bosses são bem criativos. Você consegue se divertir com os bosses e até ficar com um pouquinho de raiva. É isso. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você perceberem todos os vídeos novos. E bem, fui.